A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra maravilhosa, né, em Ezequiel 12, onde Deus fala que assim da mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro da dispersão. Então, Deus fala assim grandemente, né, muita coisa acontecendo nos dias de hoje, que não está muito diferente daquilo que foi vivido na época de Ezequiel, né? Apesar da vinda do Senhor Jesus, eu acho que muita coisa mudou, mas muitas coisas continuam como se houvesse uma venda, uma parede, né, um tampão nos ouvidos do povo para entender o poder e o projeto de Deus, né? Então, diz aqui assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não ver, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país de dia em dia, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para o outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes para esta mudança. Né? E então tu sairás à tarde, vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti a vista deles, parede, e tira-os para fora dali. Né? À vista deles, aos ombros, os levarás, e às escuras os tirarás e cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora, de dia como para a mudança, e então de tarde escavei na parede com a mão as escuras, né? E tirei para fora os ombros e os lavei à vista deles. E veio para mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Então disse-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe de Jerusalém e a todas as casas de Israel que está no meio dela. E disse-lhes: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim também lhes farás a eles, para o exílio. Irão cativos. Os príncipes que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes, e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre eles, e será apanhado no meu laço. E os levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor deles para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. E assim saberão que eu sou o Senhor, quando os dispersar entre as nações e os espalhar
pelas terras, mas deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, da terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois pois que a sua terra será despojada na sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela, e as cidades habitarão e serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, o que a palavra diz assim, aqui em Ezequiel, né, que ele estava ali habitando na casa rebelde, né, irmãos? Ali onde ele vivia, naquela cidade ali, aquele povo era rebelde, era um povo difícil, era um povo imaturo, era um povo cheio de idolatrias, era um povo que praticava abominações diante dos olhos do Senhor, né? Queimava os incensos a outros deuses, eles faziam feitiços, faziam essas coisas, né? Que aborrecem o nosso Deus. E ali aquele povo não fazia conforme a vontade de Deus. Então veio a palavra ali a Ezequiel. Ezequiel, o Senhor fala para ele: prepara para tu viajar, prepara para tu fazer uma mudança. Então Deus hoje está querendo que nós façamos mudanças de planos nossos, mudanças de comportamentos, de hábitos, né, irmãos? Então ali ele falou assim para Ezequiel, falou assim: olha, tu te prepara e tu faz uma mudança, como se fosse mudar para um outro país, um outro lugar. Então começa a tirar teus trastes, começa a tirar tuas coisas. E ali Ezequiel começou a fazer isso, aquilo que veio a palavra de Deus a ele. E ele começou ali a fazer diante dos olhos do povo, até Deus mesmo fala assim, é capaz que eles vão ver isso tudo aí, perceberem, até questionarem sobre aquilo que tu tá fazendo, né? Então ele começou a juntar as coisas dele, os trastes deles, as mudanças dele, as coisas dele, e começou a tirar de dentro para fora. Isso era o que ia acontecer ali com o povo de Israel, né? Então Deus ia fazer umas mudanças também ali severas, ia colocá-los cativos, né? Ia levá-los cativos ali para o rei da Babilônia. E ali Deus faz essa simbologia na vida ali de Ezequiel, né? Então ele começou a arrumar suas coisas, tirou a sua mudança da casa que ele vivia, tirou para fora, né? E tipo, deve ter arrumado algum carro, né? Naquela época ali era carroças, essas coisas. Não deve ter arrumado aquilo ali, né? Montado tudo em cima de uma carroça daquela, tirado de tudo de dentro da casa e colocado para fora. Então, da mesma forma, aquilo ali simbolizava que Israel ia acontecer aquilo ali, né? Deus ia tirar o povo de dentro ali de Israel e ia levar para a Babilônia cativos, né? Por quê? Porque eles aborreciam o Senhor, porque eles não eram coniventes com as coisas de Deus, eles eram abomináveis, eram pessoas insensatas, impuras, né, cruéis, pessoas radicais, pessoas malignas, pessoas que não tinham boas práticas, né, irmãos? Então ali Ezequiel, e ele fala para Ezequiel: olha, levanta-te uma parede aí, né? E através dessa parede aí, esses não verão, não saberão, né? Porque eles já não veem mesmo, né? Já não tem essa visão, né? Então, eles vão continuar cegos, vão continuar acreditando nas suas idolatrias, nas suas paixões, nas coisas que vivem, né? Então, o Senhor fala ali para Ezequiel, né? Então levanta-te uma parede aí e essa parede vai realmente mantê-los cegos, mantê-los com os olhos sem ver. Tem olhos, mas não veem, né? Mas
E ali é como se ele levantasse realmente ali uma parede, né, em a qual eles não veriam nada da terra, nada que ia acontecer, nenhuma prosperidade, nada, irmãos. Por quê? Porque eles não queriam mesmo. Eles eram difíceis, um povo rebelde, povo difícil, povo cheio de confusão, cheio de tantas coisas, né? Eles queriam fazer somente do seu jeito, na sua força, na sua vontade, acreditando na idolatria, naquilo que eles praticavam. E eles achavam que eram certos e pronto. Mas só que Deus falava assim, não, é, é tipo assim, eles iam ficar às escuras, né, irmãos? Eles não iam conseguir enxergar, né? Por quê? Por conta dessa parede que estava na frente deles, né? Então, a parede que estava de escravidão, né? Eles iam continuar cegos, perversos, malditos, eles iam continuar na servidão, né? Por quê? Porque eles mesmo não queriam ter mudanças, eles não queriam fazer isso. E aí eles são levados mesmo realmente cativos pelo rei da Babilônia, né? E Deus fala ali grandemente, né? Que ia deixar ficar de todos aqueles que fossem, né? Ele ainda ia separar alguns para poder contarem essa história futuramente, né? Para outras pessoas, para os seus futuros filhos, né? Outras pessoas. E ele fala assim, tá, e assim saberão que eu sou o Senhor, né? Ele fala mais assim, e todos que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. E Deus fala assim que daí ainda colocar espadas atrás deles. Por quê? Porque eles não eram obedientes, eles não gostavam de obediência, eles só queriam fazer a seu modo, a sua vontade, no seu tempo, na sua hora, né? Então Deus falou assim que, tá. Mas mesmo assim, aí o Senhor falou ainda para Ezequiel, mas deles deixarei ainda ficar alguns poucos escarpos da espada, né, da fome e da peste, né, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde eles forem, e saberão que eu sou o Senhor. Olha aí, Deus ainda dando um escape ainda a algumas pessoas para que eles ainda possam contar daquilo que eles praticavam, das suas abominações, dos seus questionamentos, né? Eles aborreciam totalmente ali ao Senhor, né? Mas Deus assim, olha, eu ainda vou poupar alguns para que eles possam contar as nações daquilo que eles fizeram, né? E que faziam diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, né? Então veio de novo a palavra a Ezequiel ali dizendo, filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento, né? E com receio. Então, o que ele queria dizer é que o pão dele, né? A comida, o alimento dele estava contaminado. Que a água também estava contaminada. Né, irmãos? Então eles iam tomar água com receio, eles iam comer também assim, com receios, né? Por quê? Porque a água estava contaminada, os alimentos estavam contaminados. Então, essas coisas tudo vinha contra eles mesmos, né? E Deus falou assim: e dirás ao povo da terra. Assim diz o Senhor Jeová acerca dos que habitam em Jerusalém, a terra de Israel. O seu pão comerás com receio e a sua água beberão com susto, né? Pois a sua terra será despojada de abundância. Então, ele está querendo dizer, eles comerão um pão, né? Com critério ali, porque eles teriam medo, por quê? Também Deus fala assim que eles seriam despojados de abundância, que ele quer dizer assim, tirariam da abundância deles, eles teriam pouco, por quê? Porque não são obedientes, porque não são perseverantes, porque idolatra a ídolos, a deuses, né? Idolatram pessoas, idolatram objetos, bem...
idolatra o que eles quiserem, né, irmãos? Então Deus fala assim, olha, então esses terão que padecer, terão que viver disso daí, né? Porque eu vou cessar, eu vou tirar, eu vou diminuir, eu vou acabar. Então ele diz bem assim, e as cidades habitadas serão desoladas e a terra tomará assolações e sabereis que eu sou Deus. Então ele diz que assim vai acabar com tudo, né, irmãos? Então isso serve muito para a nossa meditação nos dias de hoje, né? Essa palavra. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal. Paz para todos.